Sim, meus irmãos, continuando o estudo sobre os anjos. Os anjos executam numerosas atividades na terra, cumprindo ordens de Deus. Desempenham uma elevada missão ao revelarem a lei de Deus a Moisés, que o anjo do Senhor veio e falou com Moisés, né? Está lá em Atos capítulo 7, versículo 38, Gálatas 3, 19, Hebreu 2, 21. Os anjos eles cumprem os seus deveres, se relacionam-se principalmente com a obra redentora de Cristo. Mateus 1 e 20, até o 24, certo? E eles regozijam-se por um pecador que se arrepende, porque você pode conferir em Lucas 15, 10. Quando um pecador se arrepende, que se entrega a Jesus, é uma grande festa no céu e os anjos glorificam a Deus. Mas anjo não salva ninguém e nem perdoa pecado de ninguém e nem é para ser adorado. Vão gravando isso aí. Então, os anjos servem em prol do nosso Deus. Daniel 3, 25. Observem o comportamento da congregação dos cristãos. Eles fazem esse trabalho de observar a congregação, viu? E são portadores de mensagem de Deus. Quando Deus quer falar com seu povo, ele envia um anjo e aquele anjo diz: eu sou o anjo do Senhor que vos trouxe a palavra. Porque Deus mesmo não vê essa terra não, mas ele envia o anjo, né? Então, eles trazem também resposta às orações, né? E às vezes ajuda a interpretar sonhos e visões proféticas. Foi o caso de Daniel, capítulo 7, verso 15 ao 16. Eles ajudaram a interpretar e fortalecem o povo de Deus nas provações. Você sabe que a Bíblia diz que o Senhor acampa o seu anjo ao nosso redor. Então, os anjos, eles não são vistos materialmente, só quando Deus autoriza. Mas espiritualmente, nós temos um anjo de Deus combatendo conosco. No caso de Balaão, o anjo do Senhor estava ali, só quem estava vendo era a jumenta. Balaão não estava vendo o anjo. E ele teimando com a jumenta: vambora, jumenta, vambora. E a jumenta deitou no chão, mas não foi. Aí foi o jeito a jumenta falar. Aí a jumenta falou, né? Porque o anjo estava lá com a espada, né? Então, eles são autorizados por Deus e podem castigar os inimigos de Deus. Segundo Reis, capítulo 19, 35. E eles lutam contra as forças demoníacas e conduzem os salvos ao céu. Os anjos fazem tudo isso, viu? Lucas 16, 22. Durante o evento dos tempos do fim, a guerra se intensificará entre Miguel com os anjos bons e Satanás com suas hostes demoníacas. No tempo do fim, está registrado em Apocalipse, capítulo 12, verso 7 ao 9. Anjos acompanharão a Cristo quando ele voltar, ou seja, no dia do arrebatamento. Não, essa aqui é a segunda volta, certo? É a segunda volta, porque no dia do arrebatamento ninguém vai ver o Senhor Jesus. Ele vai ficar nas nuvens, só quem vai ver serão os arrebatados e os ressuscitados da primeira ressurreição, que é no dia do arrebatamento, certo? E os anjos estarão lá ajudando, estarão presentes no julgamento da raça humana. Aqui já é no juízo final, capítulo 12 de Lucas, verso 8 e 9. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o anjo do Senhor. O que é o anjo do Senhor? Especial. O anjo do Senhor, às vezes, o anjo de Deus, é um anjo incomparável que aparece no Antigo e no Novo Testamento. Sua primeira aparecimento foi a Agar, aquela enteada de Abraão no deserto, Gênesis 16, verso 7. Outros aparecimentos do anjo do Senhor, eles apareceram a Abraão,
Apareceu a Jacó lá quando Jacó lutou com o anjo do Senhor. E apareceu a Moisés na sarça ardente. E durante o êxodo, né? Durante o êxodo dos israelitas. E mais tarde também apareceu a Balaão, né? Números, lá em Juízes. Balaão foi lá em Juízes, capítulo 2, verso 1 e 4, certo? Também apareceu a Josué. Nesse caso aqui, Josué, ele se precipitou, né? Que ele foi adorar o anjo do Senhor e ele disse, não, repreendeu, porque anjo não é para ser adorado, viu? Apareceu a Elias lá na caverna, apareceu a Daniel e a José quando sua esposa estava grávida por obra do Espírito Santo, grávida de Jesus, José. O anjo do Senhor realizou várias tarefas semelhantes a dos anjos em geral. Às vezes simplesmente trazia mensagens do Senhor ao seu povo, Gênesis 22, 15. Então, meus amados irmãos, o anjo do Senhor, ele está tão estreitamente identificado como o próprio Senhor, e porque ele aparece em forma humana. Alguns consideram que ele era o próprio Jesus Cristo antes de vir para a terra. Por quê? Porque Jesus, ele é eterno. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são eternos. Jesus já existia, apenas ele reencarnou em Maria para nascer como ser humano aqui na terra. Bom, então eu quero que vocês gravem bem essas coisas. Olha, anjos, eles são criados por Deus, foram criados por Deus, tudo no mesmo dia, tudo do mesmo tamanho. A única diferença é que os querubins têm poder próprio, os outros não têm poder próprio, eles recebem poder de Deus. Os anjos, eles não morrem, porque já vivem com Deus. Eles não vão passar como nós aqui nessa terra, que passa pela morte. Os anjos não morrem, são eternos também. Os anjos não salvam ninguém, grave isso. E os anjos, ele não é para ser adorado, certo? Também, os anjos são iguais em semelhança, são tudo parecido, do mesmo tamanho, não tem anjo criança. Eu já falei para vocês que as criancinhas, nossos filhos, quando morrem pequenininho, eles vão ressuscitar no dia do arrebatamento, e lá Deus é quem vai, eles serão como nós também, que nós seremos como os anjos, mas não seremos igual a anjos, nós seremos semelhantes aos anjos, porque nós vamos ficar com a mesma fisionomia, viu? Por exemplo, eu tenho minha fisionomia de 60 anos, um senhor de 60 anos. Lá no céu eu continuo com essa mesma fisionomia, porque é a alma. Aí tem, por exemplo, a irmã Ana Lídia. A irmã Ana Lídia, ela vai ficar com a mesma fisionomia dela, mas vai ser anjo, viu? É assim, porque não tem mais sexo lá, tudo é igual. Então, os anjos, eles são distintos em classes, como eu já falei para vocês. Tem os querubins, os serafins, que os serafins são os únicos que têm asa. Os outros não têm asa. Mas eles têm, assim, o poder de estar aqui em Teresina e no mesmo momento ser conduzido para Bacabal ou para o sul do país, para qualquer lugar. Eles têm esse poder dado por Deus. Os anjos podem estar aqui e daqui aparecer em outro lugar, tá entendendo? E os anjos não têm poder próprio, só se Deus concedeu. Os únicos que têm poder são os querubins, certo? Agora, o que é arcanjo? Arcanjo é o anjo-chefe. E só tem 2 nomes de arcanjo, Miguel e Gabriel. Esses são anjos-chefes. E não tem anjo criança, todos são iguais, com a mesma idade. Glória a Deus. Irmãos, eu espero ter ajudado. Esse estudo, ele está na Bíblia de estudo pentecostal.
certo? A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo próprio pentecostal. Eu já estudei angelologia, que é a teologia que faz o estudo sobre os anjos. Quando eu sou formado em teologia, né? Sou bacharel em teologia, formado pela igreja. E a angelologia é uma disciplina que a gente estuda à parte. Então, por isso que eu muitas vezes fico triste com certos comportamentos de algum cristão, né, em relação a anjo. Então, anjo, eles são seres celestiais ordenados por Deus, né? Mas eles não salvam, eles não perdoam pecado, eles apenas conduzem mensagem e ajudam no ministério divino. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde. Eu espero ter cooperado aí com vocês. Amém?